Estamos começando agora o podcast da Mais 60. Eu estou aqui com o Lucas Mota, um profissional da Mais 60, especialista em gerontologia. E a ideia do vídeo de hoje, desse podcast, é justamente o seguinte: para você que está escutando no Spotify, qual é a ideia? É realmente falar, ter uma conversa de maneira muito tranquila, clara, para que quem é filho e está tentando entender melhor uma neurodegeneração, a neuropatologia de um pai, como por exemplo o Alzheimer, ou até mesmo para você que tem acima dos 60 anos e fala, olha, eu quero ir na direção contrária, eu quero nutrir bons hábitos, hábitos virtuosos, né, como a gente costuma dizer. Então, Certeza. para começar aqui, antes de se apresentar, eu já vou fazer uma pergunta, tá certo? A primeira pergunta é o seguinte: Vamos lá. Lucas estava aqui hoje, na Mais 60, ele fez a apresentação de um artigo com um tema muito bacana. Eu queria que você comentasse qual é o tema do artigo, o que é que você tem achado, né, sobre esse tipo de informação, né? Quais são as informações interessantes que tem para passar aqui sobre esse tema. Já vou começar Pronto, dessa Léo. forma. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês estão assistindo a gente, certo? É, Trouxe aqui hoje o artigo publicado no International Journal of Molecular Science em 2021. A tradução dele, o título é Miocinas induzidas por exercício nas doenças neurodegenerativas. Bacana. Pronto. Então, para começar, eu vou dar uma de público, que zero conhecimento. Você já no título trouxe essa ideia de miocina. Mas o que é essa história de miocina? Pelo título você falou que o exercício induz essa tal dessa miocina, mas o que é isso e para que serve realmente para a gente que se exercita e quer ir na direção contrária das degenerações? O que é que isso, como é que isso se aplica? Pronto, vamos lá, Léo. Vamos conceituar primeiro o nome miocina. O termo miocina vem de mio. Mio significa músculo, ok? Se é músculo, então é algo que é produzido no músculo. Sina, vocês já ouviram falar muito de ocitocinas, dopamina, está relacionada a ser um neurotransmissor, um comunicador. Então, se é uma miocina, é um comunicador produzido pelo músculo. Ou Maravilha. seja, são substratos que, toda vez que a gente faz contração muscular, nosso corpo produz e isso interage com o nosso corpo, interage com o próprio músculo ou com algum outro tecido do nosso sistema. É um Pausa, comunicador. só para fazer uma Hum, tradução para o pessoal entender no linguajar humano, tá certo? Quando o Lucas está falando de contração muscular, em de maneira mais resumida, é o quê? Quando você está se exercitando, quando você está na academia, carregando peso, fazendo algum exercício. Pode continuar, Lucão. Só para o pessoal entender que às vezes não fica tão óbvio, né? Para o pessoal que está do outro lado, mas pode continuar. Pronto. Então já deu para entender que miocina é o quê? É uma molécula que é produzida pelo músculo durante a contração Que legal. muscular. Aí você me disse, sim, e o que as miocinas fazem? O que essa molécula é? Como ela interage? O que a gente pode tirar disso? Sim, qual é a finalidade? Pronto. Miocinas, elas são cadeias peptídicas. Vou traduzir, Léo, calma, calma. Bom, miocinas são cadeias peptídicas. Vou dar um exemplo. Nosso corpo, ele é composto de tecidos, pele, cabelo, ossos, e na maioria dos nossos tecidos nós temos aminoácidos, proteínas. Esses aminoácidos, quando se ligam um com o outro, a gente tem uma ligação peptídica. Liga um aminoácido com o outro, cria um peptídico. Se eu tenho uma cadeia de 5, 6, 7, 8 aminoácidos, um ligado para o outro, então eu tenho uma cadeia peptídica. Se eu tenho 30, 60, 80, 100, 200, aí já não se chama de cadeia peptídica, aí já se torna de fato uma proteína, Maravilha. certo? Essas moléculas, elas têm tanto funções de comunicação, Perfeito. entendeu? No caso das miocinas, como também de estrutura. O tecido muscular nosso, como muita gente sabe, treina musculação, é composto de proteínas. Maravilha. Porém, como a gente vai falar, vai estar abordando aqui, não são só de funções estruturais, que é as proteínas, barra Perfeito. peptídeos, tem atuação, mas também em comunicação. Perfeito, que é o que basicamente você trouxe nesse estudo. Quando a gente vai falar sobre as neurodegenerações, quando a gente fala das doenças neurodegenerativas, a gente está falando justamente esse processo inflamatório que infelizmente acabou atingindo ali o sistema nervoso.
que geram comprometimento. Mas para você que está em casa, que não está entendendo, essa história de sistema nervoso, eu gosto de trazer uma metáfora para o sistema nervoso, que é o seguinte: eu gosto de dar exemplo de uma casa. Pense o seu corpo como uma casa. O sistema nervoso é o quê? É aquela fiação, são os fios. Então, por exemplo, a parte do quadro de luz da sua casa, onde você vai, mexe, seria a parte que no sistema nervoso a gente chamaria de sistema nervoso central. Então, toda casa tem um quadro de luz que fica em alguma região. E o que acontece? O resto da fiação que é espalhada pela casa, que aí vai mandar luz para o quarto, que você pode apertar, acender a luz da cozinha, acender a luz do banheiro. Tudo isso aí já faria parte do sistema nervoso, toda essa estrutura. Então, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente divide em sistema nervoso central, pense na sua cabeça, tá? E sistema nervoso periférico como o resto do corpo, pense dessa forma. Então, o exercício físico, que é o que o Lucas está querendo trazer aqui, ele vai aprofundar mais no tema, ele consegue, de fato, induzir, tá certo? A produção das miocinas, que ele explicou muito bem o que são as miocinas, e as miocinas elas vão repercutir em várias questões que vão além do senso comum. O senso comum pensa o quê? Sobre, como o Lucas falou, as questões mais estruturais, mas não, pelo contrário, está relacionado até mesmo sobre aspectos cognitivos. E eu não sei se eu cheguei a falar isso no outro podcast, mas, por exemplo, uma característica muito comum das nossas pacientes que chegam para a gente e estão com Alzheimer, por exemplo, é que às vezes elas têm dificuldade em escrever seu próprio nome, em realizar a sua assinatura, em amarrar o seu cadastro, que são atividades do seu cotidiano que está relacionado justamente à coordenação motora fina, que requer o quê? Essa conexão entre a sua mente e o resto do seu corpo, que é justamente o quê? Entre o seu sistema nervoso central e o resto da periferia do seu corpo, seus braços, sua perna. Então, de fato, se você não treina essa comunicação, que Lucas vai exemplificar melhor e aprofundar, infelizmente, porque eu vejo, Lucas, não sei se você já notou, as pessoas que, quando pensam, eu não vou ter problema para Alzheimer, por quê? Porque eu estou relacionado a uma atividade intelectual, eu leio muito, eu fui juiz, eu isso, eu aquilo, e sempre tive o hábito de leitura. Só que ela esquece que o sistema nervoso ele é complexo e, de fato, se movimentar está relacionado a justamente você trabalhar a conexão do sistema nervoso central, pense na sua cabeça, e o resto do seu corpo. Se você trabalha ali somente essa parte do seu sistema que está ali na sua cabeça, infelizmente você está oferecendo um estímulo limitado. E esse estímulo limitado, obviamente, infelizmente, vai gerar problemáticas de degeneração, né, ao longo da vida. Só complementando, Léo, movimento é uma das funções do sistema nervoso. Tanto que quando a gente estuda, é sistema neuromuscular. Perfeito, perfeito. O termo já diz, neuromuscular. Perfeito. O músculo se mexe, faz sua ação. Ou seja, se não tiver esse neuro aí, não tem movimento. Para a galera não entender, para a galera entender que está em casa. Se não tiver essa parte neural, não tem movimento. Com certeza, uma coisa está totalmente interligada à outra. Agora, Léo, você pontuou aí bem interessante que as pessoas normalmente têm aquela sensação de, por fazer atividades ditas cognitivas, mentais, sem... Caça-palavra! Isso, sem ter um movimento de grandes estruturas do corpo, sem você estar fazendo, por exemplo, uma corrida, uma natação, movimentos complexos, faz movimentos mais curtos, pequenos, finos, entendeu? Ou tá lá lendo, a pessoa entende que ela está gerando um estímulo cerebral. É bom, é um estímulo sim, porém, como você citou, é limitado. E o pior, Lucas, sabe o que é que eu percebo? É que, infelizmente, tem muita gente que acredita nisso. Tem até profissionais de saúde que, às vezes, só recomendam essa, entre aspas, atividade mais voltada para a cognição no aspecto mais central, que a gente está falando ali mais da cabeça. Infelizmente, a pessoa sai de lá com a sensação de que está fazendo tudo o que é possível para ir na direção contrária de uma doença como Alzheimer. Só que, na verdade, o que essa pessoa não sabe é que quando a gente entra em um processo de aprendizagem psicomotora, e o que seria isso? Toda vez que você aprender um movimento novo, por exemplo, Lucas
você costuma praticar CrossFit, né? Uhum. Quero até que você entre um pouco nesse tema aí, para a gente não ficar tão teórico assim, para a galera, querendo ou não, entender um pouco melhor na prática, né? Como é a Uhum. sua rotina, tudo. Acho que é interessante, o pessoal se interessa muito por Uhum. entender como é a nossa rotina. Mas o que eu estou trazendo é justamente isso, essa parte. O fato de a gente acreditar que aquilo é suficiente faz com que a gente não busque essas alternativas, como eu falei. Lucas vai para o CrossFit, aprende um movimento novo. Isso é tão enriquecedor para o sistema nervoso que faz um negocinho chamado que neuroplasticidade, neurogênese, que explica um pouco melhor para o pessoal, Lucas, para o pessoal entender. Perfeito, Léo. Você citou aí uns pontos muito interessantes que vão dar base aqui para a gente poder discursar e o pessoal entender bastante. Vou trazer um pouco para a minha realidade. Você citou que eu faço CrossFit, uma atividade que eu gosto pra caramba, bastante prazerosa, sempre que posso, estou fazendo. E dentro dessa minha atividade específica, existem movimentos Sim, específicos que a gente executa, no caso, a classe de movimentos de LPO, levantamento sim, de peso olímpico. Não é só você chegar lá e fazer. perfeito. Você estuda o movimento, te passam, ó, Tem você aquela faz parte técnica. aquela parte técnica. Associa aí, pessoal. Parte técnica é parte mental. Perfeito. O movimento ele é neuromuscular. Então, parte Neuromuscular. técnica mental, você passa para o muscular. Rapidinho, você posso só contar uma história que eu achei, que eu lembrei realmente agora muito interessante, você tocou nesse Vá. assunto. Eu lembrei, para quem não Uhum. sabe, eu fui atleta de judô, coincidentemente o Lucas também foi, a gente foi da mesma equipe, éramos parceiros de equipe, a gente sempre treinou junto, né? A gente sempre se deu muito bem. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Eu lembro que eu fiquei 7 meses, Lucas, treinando uma técnica chamada Ushimata, que é uma técnica que o Lucas Lembro. conhece muito bem. Eu lembro. E é sério, eu não conseguia aplicar esse golpe em ninguém. Não conseguia. Eu treinava esse golpe todos os dias. Fazia mil vezes por dia, que é o que a gente chama de entrada de golpe, que é o Uchikomi, que eu ficava repetindo, 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 e não saía de jeito nenhum. Não jogava ninguém. Olha que coisa engraçada, olha que questão interessante. Um determinado dia, eu assisti uma competição que foi do Campeonato Brasileiro Sub-23, que eu infelizmente não tinha me classificado, só ia quem ficasse em primeiro na Bahia, eu tinha ficado em segundo. Acabei indo assistir, né? Tava um pouco chateado na época, e eu, mas com aquela sensação, poxa, queria ter aquela oportunidade. Então, enquanto as lutas aconteciam, eu ficava me imaginando lutar com os adversários que estavam caindo contra os atletas baianos ou outros atletas que estavam ali na minha categoria de peso. Hum, E naquele momento eu ficava refletindo o seguinte: poxa, aqui eu faria isso, aqui eu faria aquilo outro. E eu fiquei nesse processo imaginativo, imaginando, imaginando, imaginando a entrada do golpe. E chegou um determinado momento, é sério, que eu entendi o que estava faltando no meu golpe para eu conseguir jogar os adversários. Porque até então no treino eu fazia e faltava alguma coisinha. Eu treinei 7 meses e não jogava. Não jogava ninguém. Tanto que na hora que eu entendi, eu falei, caramba, agora qualquer pessoa que eu for lutar, eu tenho certeza que eu jogo. Eu tinha aquela certeza absoluta, que coisa louca. Tanto que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso botar o kimono para treinar, só para testar isso aqui agora, porque eu realmente estou sentindo que quem eu pegar aqui agora para treinar, eu vou jogar esse adversário. E o mais legal é que você não vai acreditar. No primeiro treino, coincidiu até de eu lutar com um cara que eu tinha perdido no ano anterior. E no judô tem algo muito bem interessante, que é você poder treinar após as competições com os adversários. Eu acho isso extremamente rico, né, para você se desenvolver. E eu fui, mesmo sem ter participado da competição, fui para esse treino. Aí eu fui com um rapaz que eu tinha perdido no ano anterior. É sério, que loucura. Na primeira luta do treino, que eu comecei a me movimentar, eu peguei no primeiro cara e joguei. Surreal. Joguei o cara do golpe que eu vinha treinando 7 meses e não jogava ninguém. E naquele momento, só por ter assistido no final de semana o campeonato e ter imaginado esse processo técnico que foi o que você trouxe, esse aspecto mental, ter entendido a alavanca que faltava para eu derrubar o adversário. E quando eu entendi que eu não estava puxando direito a manga e a gola, quem
já viu judô deve entender um pouco melhor o que eu tô falando aqui, porque você pega o adversário e você tem que projetar, dar um golpe, uma queda e jogar ele de costas no chão. E quando eu entendi o que estava faltando, as alavancas, que eu não estava puxando direito nem a manga nem a gola, aí eu falei, é isso aqui. Aí quando chegou no treino, primeiro adversário que eu peguei, que foi ele, coincidentemente, joguei. Aí eu falei, não, vou ter que testar de novo. Levantei, ele pegou meu kimono, joguei de novo. Eu falei, caramba, entendi. Aí fui com outra pessoa, joguei. Fui com outra, joguei. Eu saí jogando todo mundo, parecia criança, eu super feliz, porque eu desbloqueei uma habilidade nova. E no dia seguinte eu fui pro treino e joguei todo mundo no treino desse golpe. Você gerou uma nova conexão neural. Perfeito. Isso se chama Neurogênese. perfeito, neurogênese, formação de novos neurônios, aí a gente, meu Deus, isso é surreal, isso é tão magnífico para o nosso cérebro, tá? Que as pessoas não entendem como é porque as pessoas ainda não entenderam na sociedade o poder do exercício físico. Com certeza. Tanto que quando a gente olha para um atleta genial, sei lá, um Ronaldinho Gaúcho do futebol, um Messi, um Cristiano Ronaldo, Neymar no Brasil, são atletas extremamente habilidosos e eles realmente são geniais a nível de sistema nervoso. Quando você vai ver esses atletas, eles praticamente estão ali no automático fazendo, eles não precisam pensar. Por quê? Porque eles já no passado passaram por adaptações neurais que eles já sabem o gatilho para fazer cada coisinha, enquanto um atleta não tão habilidoso, enquanto se vê em um problema ali que ele tem que pegar a bola e passar por isso e por aquilo, ele acaba se vendo no problema, ele tem que pensar, meu Deus, eu vou tentar vir por aqui, enquanto essa galera não pensa, ela vai no automático e faz. Pronto, Léo, vamos fazer uma associação aqui mais palpável para o pessoal do dia a dia. Você, quando começou a dirigir, não se sentiu um pouco mais travado para você conseguir passar as marchas, prestar atenção na seta, nos carros. Mas, porém, com o decorrer da atividade, você indo para o trabalho, faculdade, para eventos, tendo que pilotar todos os Sim, dias, você sente que faz no automático. perfeito. Outro dia desses eu saí com um carro, tava eu e minha mãe, eu saí com um carro. Eu baixei o freio de mão, eu baixei Vixe o freio de Maria, mão do carro, eu não tinha percebido que eu baixei o freio de mão do no carro. automático. Porque é no automático, uma atividade que eu faço no automático. Sim. Tudo tá lá, tá no automático. Então, traduzindo mais para o dia a dia, pessoal, é isso. Quando você tem neuroplasticidade, neurogênese, você consegue fazer suas atividades sem ter que desempenhar, digamos assim, muito foco. Você Porque o não cérebro, no final de tudo, quer o quê? Sua cabeça, seu sistema nervoso, ele quer poupar energia. energia. Então, ele quer criar gatilhos neurais para que dessa forma você não precise entrar no que a gente chama de função executiva do cérebro. Porque na função executiva você tem que estar o quê? Extremamente consciente, porque você está em um processo de aprendizagem. Com certeza. No processo de aprendizagem, tanto que você não consegue nem pensar em outra coisa. Inclusive, até uma dica para pessoas que estão com dificuldade de se manter concentradas. Então, se você está com ansiedade, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, começa algo que você tenha que aprender do zero, tá? Se for algo ligado ao movimento, melhor ainda. Por quê? Porque seu cérebro, naquele momento de aprendizagem psicomotora, como você falou, do exemplo do carro, você está aqui, você tem que lembrar que pisa na embreagem, passa a marcha, na hora Você de entra num foco total. foco total. E nesse momento você erra. Por que você erra? Porque você ainda não trouxe todos os processos. Você até já entendeu às vezes. Tem momentos que você fala, pô, já entendi, velho, tô errando. O que é isso? Quer dizer que a nível de a nível central, você já meio que já está estruturando as coisas ali, já entendeu cada fase da jornada, mas a sua periferia ainda não conseguiu realmente criar todos esses gatilhos. É porque é uma conexão, como a gente falou, né, entre central e periférico. Então isso é maravilhoso. Mas, Lucas, traz aí alguma situação das suas experiências. Você atende aqui através da Mais 60 alguns pacientes com neurodegeneração, né? Eu sei que isso, infelizmente, para a família acaba sendo super difícil. Mas comenta um pouco para o pessoal entender na prática como é que, mesmo sendo extremamente desafiador, como é que tem sido para você essas experiências e até se você puder dar uma dica para o pessoal que está em casa para entender um pouco melhor. Pronto, Léo. Vamos por partes. Seu discurso aí me trouxe vários insights aqui, muita coisa para a gente estar discutindo. Eu gosto de conversas assim.
Questão das doenças neurodegenerativas. Até agora a gente deu exemplos do cotidiano normais, porém a gente tem que entender o seguinte: as doenças neurodegenerativas, elas fazem com que as pessoas percam autonomia. Que é o pior de tudo. Para a família, isso é uma situação muito complicada. Você vê aquela pessoa, normalmente um pai, uma mãe, que sempre foi o norte, o Quer beber uma água, cabeça. sua voz? É assim mesmo, é assim mesmo. É o ar-condicionado. Vai lá. Mas como você estava falando, realmente, para o familiar ver o pai, a mãe, que é a pessoa que você ama, passando por uma situação dessa, que você acaba não reconhecendo, e até a pessoa, durante a própria jornada, acaba não se reconhecendo, é muito difícil. E o que acontece, Léo? A primeira coisa que acontece com uma pessoa que inicia um processo desse de uma doença degenerativa e ainda tem consciência, se deprimir. Se deprimindo, se diminui movimentos no dia a dia. Essa pessoa se isola. Com certeza. Se isola, evita sair, evita praticar as atividades que fazia antes, atividades sociais, muitas vezes esportivas também. E com o que a gente tem hoje, Fale mais alto e que com o eu. que a gente tem hoje de estudo com relação às miocinas, vou agora puxar lá do artigo, Sim. que as miocinas estão relacionadas à contração durante o exercício, ou seja, quanto mais você contrai seus músculos em atividades, exercícios, mais miocinas você produz. E como essas miocinas atuam no corpo? Qual a finalidade delas? Pronto. Vou citar duas miocinas que tem nesse estudo, que é a Sim. irisina e a Sim. interleucina 6. Elas atuam diretamente nas células do sistema nervoso central. De que forma, Lucas? Anti-inflamatória. E levando que o processo de declínio é o quê? Uma inflamação. Doenças neurodegenerativas são inflamações crônicas. Fale mais alto por causa do microfone. Viu? Pode continuar Tá? falando. Doenças neurodegenerativas são inflamações crônicas. Sim, A gente tem um processo inflamatório. sim. Para a gente combater esse processo inflamatório, o nosso próprio corpo ele tem uma associação com movimento e mente. Como a Ele gente citou no tem esse início, mecanismo, né? é neuromuscular. Não é algo só que a gente está falando é, como uma questão motivacional, mental. E até de maneira genérica, como as pessoas falam por aí, pratica Dessa forma exercício. genérica. Não, existe uma especificidade, tanto que até a gente está trazendo aqui também de uma maneira mais teórica, mas existe de maneira prática algumas ações que fazem com que o exercício seja mais específico, que obviamente a gente não vai trazer aqui para não ficar tão complexo, e até porque, como você do outro lado não entende as várias variáveis que a gente precisa manipular dentro de uma jornada, até porque não é receita de bolo, numa receita de bolo, às Com vezes sua certeza. mãe, infelizmente, está um pouco mais irritada por se ver nessa situação, porque você percebendo que não está lembrando de algumas coisinhas, você começa a se isolar, você fala, quer saber de uma, eu não vou me expor, a minha colega que está ali, porque eu posso pode fugir da memória alguma palavra e eu vou ficar constrangida, então isso pode gerar irritabilidade, algumas pessoas começam até às vezes ficar um pouco agressivas, tem gente que não, que fica tranquila, em paz, continua ali sorridente, mas ao mesmo tempo carregando os outros traços da doença. Mas Lucas, você trouxe algo bem bacana na apresentação de hoje, que eu queria que você trouxesse para o pessoal, que foi algo que você tocou no ponto da indústria farmacêutica. E eu achei isso muito, muito poderoso, porque é algo que eu bato bastante, é o seguinte, as pessoas no dia a dia estão acostumadas a comprar serviço de consultoria, tá certo? Elas contratam, né, dentro de um consultório, geralmente serviços de consulta, onde o atendimento ele é focado na tratativa da consequência e não na intenção, não tem intencionalidade de entender a causa, ou às vezes até tem, mas acaba por questões de mindset, de mentalidade, está muito relacionada à consequência, acaba não indo, até questões de modelo de negócio, você é atendido 5 minutos em uma consulta, a pessoa malmente olha para você, então tem tanta coisa que Olha, acontece que a pessoa não consegue nem ter recurso de tempo viável para escutar a história do outro, entender quem está do outro lado, olhar no olho.
falar, caramba, Dona Maria, é isso que você viveu? Poxa, olha, no seu caso, talvez se aplique isso, talvez se aplique aquilo, olha, precisa disso, precisa daquilo. Só que quando você escuta 5 minutinhos, inevitavelmente você vai tratar Dona Maria com Dona Josefa, com fulano, com Beltrano, e infelizmente não pode ser assim, tá? Mas eu queria que você trouxesse esse ponto que eu achei extremamente bacana sobre a miocina e sobre a questão da indústria farmacêutica. Pronto. Como a miocina, naturalmente, as miocinas naturalmente já são anti-inflamatórias, Sim, se tem uma demanda atual. Nós temos uma demanda. Existe uma cerca da população que sofre com essas doenças neurodegenerativas, porém elas não estão informadas que o exercício físico sim, é o principal vetor, é o norte que vai te levar à produção dessas miocinas, dessas perfeito. substâncias. Desses combatentes naturais do seu próprio corpo. Combatente natural do corpo, perfeito, como você falou. A gente, eu já vi alguns movimentos, Algumas algumas especulações. especulações sobre a tentativa de sintetizar essas substâncias, Ou seja, que eram fármacos. não, ou seja, tipo assim, para a pessoa realmente, ele está tentando trazer as substâncias que você produz durante o exercício, que elas vão na direção contrária em alguns aspectos ou em outros não chegam aí na direção contrária, mas vai amenizar ali a situação para quem tem Alzheimer, ou para pessoas que não desenvolveram ainda, vai dificultar para que isso se desenvolva. Uhum. Aí essa substância já existe, é natural do seu corpo, você produz ela quando você se exercita. Aí o que acontece? Eles estão tentando sintetizar para utilizar isso como fármaco, que é o que? A pílula mágica. Só que o que Pílula do acontece? exercício, Isso, a pílula mágica, a pílula do exercício. Só que volto a do dizer, exercício. quantas e quantas cascatas de consequências ocorrem durante um exercício? São alterações na pressão, na circulação, na respiração, na questão do substrato energético, ou seja, na fonte de energia. Tem tantas questões, o açúcar no sangue, são tantas variáveis que o exercício ele vai repercutir, que a gente tentando aqui detalhar, a gente ainda está minimizando o impacto que as pessoas acabam negligenciando caso a gente consiga, de fato, sintetizar as miocinas e, de fato, repercutir como pílula do exercício para as pessoas, inevitavelmente ela vai estar deixando de receber um monte de outro estímulo que o próprio exercício, que de fato a pessoa tem recurso, né, de estar realizando, mesmo uma pessoa em baixíssima capacidade funcional. A gente tem casos, e por isso que eu pedi para você contar um pouco sobre a sua experiência, gostaria que você contasse para o pessoal de casa entender. Tem casos, aliás, é melhor até você contar o Pronto. caso, o caso, Ó, tá? tem Não precisa casos. trazer nome, né, mas Ó, a gente tem casos aqui na Mais 60 de pacientes que nós já atendemos estando na cama. sim, Pacientes que não conseguiam levantar. sim, Pacientes que necessitavam o tempo todo de ter um cuidador lá, 24 sim, horas. sim, vários e vários, né? Ou não é, outros pacientes que tinham um movimento muito limitado, eram só da cama para o sofá, do sofá para a cama, e não iam sozinhos. Então, de certa forma, também pode considerar esses como pessoas que não se movimentam sozinhas durante o dia, em movimentos limitados, e a Hum. gente consegue modular uma atividade para esse público, para essa pessoa especificamente, aonde a gente gera estímulo de contração. Perfeito. Até através da ludicidade, né? Com certeza, é super interessante. A gente pensa que quando uma atividade é lúdica, muitas pessoas pensam, a atividade lúdica ela não tem tanto valor. Pelo contrário, Pensa que é só para a pessoa emocionalmente se divertir, brincar. às vezes você precisa sim, com pacientes que têm doenças neurodegenerativas, iniciar uma atividade lúdica. Porque se você for fazer a comunicação direta com ele, ele não Perfeito. vai ter aquela Isso. interação. Você precisa buscar, entender a pessoa, saber o que ela gosta, pegar algum gatilho, por exemplo, uma música ou algum texto. Normalmente a música é mais comum, que é algo ritmado, você consegue gravar. E pacientes com problemas neurodegenerativos, pela minha experiência e pela minha ação, respondem muito bem a essa associação. Tem até um documentário, não vou lembrar o nome agora, tá certo? Que eu assisti muito interessante, que acontece em algumas casas nos Estados Unidos. Eles têm Hum, algumas casas onde
existem muitos idosos, né, que se abrigam lá, e nesses lares existe uma prevalência muito grande de pessoas com neuropatologias, como por exemplo Alzheimer. E eles vinham utilizando de músicas que, por exemplo, eles entravam em contato com os familiares, entendiam, olha, fala aí qual foi a música do casamento dela, fala aí uma música que marcou muito, que ela gostava muito, que ela cantava na infância. E essas músicas que estão associadas a um monte de outros eventos, elas têm esse poder associativo, inclusive de acabar estimulando diferentes áreas do cérebro, e por conta disso, tem até, eles trouxeram no documentário, né, que eu achei bem bacana, pacientes que às vezes não falavam absolutamente nada, e no momento que botavam um fonezinho no ouvido, colocava a música dessa pessoa, que seria a música dela, do nada você via um lapso de consciência, o que é surreal. 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 Então, durante o exercício físico, a gente utilizar desse poder associativo que a música tem e trazer lembranças que foram marcantes, obviamente, é muito mais fácil você lembrar do dia do seu casamento do que às vezes você lembrar do dia que você foi comprar no mercado no mês tal. Então, querendo ou não, como é uma data que tem muitas informações, está relacionada à emoção, tem muita coisa, então, através da música, você consegue fazer associações com eventos específicos, formatura, casamento, como eu falei, né? E, querendo ou não, às vezes pode ser um ponto de partida para facilitar o exercício. Mas, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem trazido aqui muito esse paciente com baixa capacidade funcional ou em um estado um pouco mais grave. Eu queria entender o seguinte: e aquela pessoa, Lucas, que já entrou em um processo de declínio cognitivo e nem sabe, que fala, conversa, manda mensagem, mas passa o dia em casa comendo açúcar e sentada no sofá, que inclusive pode estar com suas células neuronais extremamente carregadas de glicose, que tem diversos estudos atuais, né, trazendo essas questões, e às vezes quando vai olhar lá no exame de sangue não está nem informando que aquela pessoa, por exemplo, tem diabetes, mas de fato no dia a dia a gente caminha, né, e não necessariamente só as pessoas com essa realidade, mas com as pessoas que realmente têm baixíssimo estímulo cognitivo diário, porque não socializa, só fica em casa. O que é que você tem para falar para essas pessoas? Porque elas estão caminhando nessa direção. E o pior, muitas delas nem sabem que elas estão plantando isso. Pronto. Você falou aí uma questão bem interessante com relação ao sedentarismo, ficar parado, má alimentação, isso culmina no aumento de ganho de peso. Se tem hoje, claro, que o aumento de peso, o aumento da gordura corporal de forma excessiva está relacionado sim com problemas neurodegenerativos. Sim. As mesmas miocinas que atuam na desinflamação das células neurais também atuam nos nossos adipócitos. Adipócitos, para quem não sabe, ó, tecido gorduroso que a gente tem aqui, ó, pneuzinho, a barriguinha. O tecido adiposo, naturalmente, é um tecido que já anda sempre inflamado. Né? A irisina, por exemplo, ela tem um papel Quem é essa irisina, fundamental. Lucas? Quem é essa mulher? Calma. Pronto. Irisina é uma das adipocinas mais... perdão. Uma Das das miocinas. miocinas, perdão. Uma das miocinas mais famosas que existem. Eu citei ela aqui mais cedo também. Ela é a interleucina 6. Tem no estudo que a gente Trouxe hoje, né, no nosso hoje grupo de estudo. discutimos. Ela, junto com a interleucina 6, além de serem anti-inflamatórias para o sistema nervoso, elas são para outros tecidos também anti-inflamatórias, como também para o tecido adiposo. Ela estimula um processo que a gente chama de lipólise, Perfeito. que é nada mais que você quebrar o tecido adiposo para poder utilizar ele como energia. Ou seja, facilitar, né, essa perda de gordura. Uhum. Então, quando você inicia atividade física, começa a ter contrações musculares constantes, com sessões de exercício, essas sessões de exercício produzem as miocinas, que as miocinas ajudam seu sistema neurológico a estar se protegendo, a estar gerando manutenção das atividades,
a estar indo contra a degeneração e desgastes, Sim. automaticamente você também está fazendo com que seu metabolismo acelere, você gaste mais gordura. Então, daí você já tem Uma cascata de eventos, né? um pilar onde você pode associar diminuição de peso Sim. com Grande- proteção do sistema neuromuscular, neurofuncional. Neurológico como um todo, né? Uhum. Eu acho que essa conversa, Lucas, ela para muitas pessoas, de fato, traz muitas informações novas, até porque não é tão comum que circule esse tipo de informação que a gente está trazendo hoje, por isso que a ideia desse canal de comunicação da Mais 60 é difundir conhecimento. A gente percebe que o grande gargalo hoje, para que muitas e muitas pessoas, infelizmente, vivenciem muitas e muitas doenças durante o seu processo de envelhecimento, é sim a falta de conscientização, o não entender que no seu cotidiano, no seu dia a dia, está plantando, né, hábitos extremamente maléficos para o seu futuro, que elas não de fato têm noção, não tem noção realmente, não tem noção, acaba ali achando que é algo que é tranquilo, porque a maioria das pessoas fazem, mas infelizmente não é à toa que quando a gente olha os parâmetros de funcionalidade na terceira idade, a gente percebe a maioria das pessoas infelizmente, vivenciando uma baixíssima capacidade funcional, que seria a capacidade de realização de tarefas no dia, tomada de decisão, uma série de outras questões. Por quê? Porque, infelizmente, estão somente remediando problemas no consultório, tomando remédio, pega lá uma lista e sua caixinha de remédio a cada ano que passa vai aumentando, e, ao mesmo tempo, não faz absolutamente nada que vá na direção de tratar a causa do problema, porque toda essa disfuncionalidade que ela vai surgindo e vai existindo é justamente porque nós, seres humanos, não podemos viver dessa forma. A gente não pode dormir a hora que quer, a gente precisa ter um padrão de hora de sono, obviamente. A gente não pode simplesmente andar se alimentando com fontes que de fato são de baixíssimo nutriente. Obviamente vai ficar desnutrido. Tem gente que come só biscoito o dia todo e acha que dá certo. Como é que não vai desenvolver um problema? Como é que não vai ter uma alteração hormonal? Como é que não vai ter uma queda de cabelo? Como é que não vai ter uma alteração no humor? Como é que não vai ter um conflito no relacionamento? Olha quantas questões vão acontecendo. Então, de fato, a ideia desse canal de comunicação é esclarecer. Obviamente, hoje acabou sendo um tema um pouco mais técnico, espero que não tenha sobrecarregado tanto que a gente vai até finalizar por aqui, não vai postergar mais, para que não fique tão técnico, mas de qualquer forma, é um tema que, para quem tem um pai, uma mãe que está passando por isso e quer entender melhor, pode talvez já ter percebido que lá atrás, infelizmente, existiam hábitos que poderiam ser alterados, mas como a gente não pode mais voltar no passado, a gente pode fazer o seguinte: tem se eu não me engano, é uma frase, né, uma mensagem que está no livro, se eu não me engano, é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala o seguinte, que o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento foi agora. Se não for de Sun Tzu, é de outra pessoa, tá certo? Mas eu acredito que é de Sun Tzu essa frase. Mas de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: talvez de fato, talvez não dá para você voltar no passado e alterar seu passado, mas você pode mudar o seu estado presente e ignorar tudo isso que a gente acabou de falar e simplesmente falar, não tem mais jeito. Não, gente. Se você não faz mais nada agora, mesmo em uma situação severa, essa pessoa, infelizmente, vai ter os seus últimos dias aqui na Terra de uma maneira muito pior. Só que se ela vai lá, gera um ponto de inflexão, começa a se exercitar, ou até para, volto a dizer, para filhos que de alguma maneira estão conduzindo, né, os seus pais nesse processo, e coloca seu pai, sua mãe para fazer, porque talvez ele já não tenha consciência de fato para tomar essa decisão, porque está passando já por um processo desse de neurodegeneração. Acredite, às vezes você vai ter que ir contra uma irritabilidade dele, porque ele não quer se exercitar, mas vai ajudar, vai aos pouquinhos. Não precisa chegar lá e treina. Não, às vezes a gente vai ter que. Aconteceu já de chegar para atender uma aluna nossa, uma paciente, eu fiquei 8 meses jogando dominó com ela. A gente praticamente não treinava no finalzinho ali 5 minutos, até ela se acostumar, e acredite, até hoje o pessoal lá da equipe, quando vai lá, ela ainda liga, ó, não venha não,
eu não gosto não de treinar, mas não é que ela não gosta da gente, ela gosta da gente, então o fato de ter gostado facilitou para que hoje, de fato, ela consegue treinar. Um Hoje, gatilho que hoje, você ela, usou. hoje ela já treina, não precisamos mais jogar dominó para ela treinar, ela já treina. Só que mesmo assim, se for optar entre ficar na cama deitada, sem fazer nada, assistindo um filme e treinar, ela ainda prefere isso. A gente entende, mas aos pouquinhos a gente foi ganhando ela e hoje a gente consegue fazer sem, com mínima resistência. Mesmo ela falando isso, quando a gente chega lá e fala, ah, que bom que você veio, vai lá e treina. Então, para terminar, é basicamente isso. Se você está escutando a gente pela primeira vez, recomendo que nos siga, se você está no YouTube, nos siga se inscreva nesse canal, se você está no Spotify, continue nos acompanhando. Talvez seja interessante seguir a gente em outras redes sociais, como YouTube e Instagram. Lucas, passa o seu Instagram para o pessoal poder te procurar. Pessoal, eu tô lá no Instagram, meu arroba é Lucas Mota de Souza, Mota com 2T. Pronto, maravilha. Meu nome é Leonardo, mas o meu Instagram tá lá, Leo Kiacar, eu vou deixar na legenda porque é difícil de explicar. E procura aí mais 60. Se você gostou, compartilha com alguém que precisa escutar isso. Conhecimento salva. E Com um certeza, conhecimento riquíssimo desse salva mais ainda. com certeza. Então tenha o melhor dia da sua vida que eu quero desejar para você. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau, Valeu. pessoal.